uma parceria de todos nós, mas também uma parceria global, num mundo sem limites nem fronteiras, para vencermos esse desafio. Por agora, as nossas prioridades são 4. Primeiro, proteger as vidas, que é o valor supremo, custe o que custar. Esta é a prioridade das prioridades. Em segundo lugar, garantir os rendimentos. Em terceiro lugar, falar a verdade, mas ao mesmo tempo gerar a confiança. A confiança de como seremos capazes de vencer esse desafio. E por último, nós temos que preparar o país para o pós-pandemia. Porque depois da tempestade, seguramente que virá a bonança. E nós queremos um Cabo Verde democrático, um Cabo Verde disruptivo, um Cabo Verde digital, um Cabo Verde diaspórico, um Cabo Verde desenvolvido, mas também um Cabo Verde que aposte, sobretudo na sua juventude e nos seus recursos humanos. E nós, Governo, temos estado a atuar. E temos atuado. Eu quero aqui destacar apenas rapidamente 11 medidas que temos tomado nos últimos dias. Em primeiro lugar, a criação do rendimento social de inclusão emergencial, para abranger 8.000 famílias. A criação, em segundo lugar, do rendimento solidário, para abranger 30.000 pessoas. Em terceiro lugar, a criação de um programa de ajuda alimentar para abranger 90.000 pessoas. Em quarto lugar, a implementação daquilo que se chama, nos mercados internacionais, de layoff simplificado, no nosso quadro jurídico, a suspensão do contrato de trabalho, para evitarmos o desemprego, em que o Estado, através do NPS, entra com 50% do salário e as empresas entram com os restantes 50%. Em quinto lugar, o Banco Central criou uma linha de financiamento aos bancos comerciais, no montante de 45 milhões de contos, praticamente 5 milhões de contos ao mês. Em sexto lugar, nós flexibilizamos as normas prudenciais e autorizamos o Banco Central, através de uma lei que foi aprovada ontem no Parlamento, para emprestar ao sistema financeiro e fazer acordos de compra de títulos por um prazo que pode ir até 5 anos. Em sétimo lugar, nós estamos a conceder a moratória ou carência nos pagamentos de créditos até 30 de setembro para aqueles que, de facto, precisarem dessa moratória e possam comprovar essa necessidade. Mas também, em nono lugar, nós estamos a conceder a moratória nos pagamentos de impostos, com prazo limite de pagamento até o final do ano. Estamos a conceder a isenção de contribuição de segurança social, se é a 10ª medida. E, por último, nós queremos criar linhas de financiamento. 4 milhões de contos para os próximos 3 meses. Essa linha pode ser aumentada, com garantias que podem ir até 100% do valor, em função da avaliação do risco que nós iremos fazer. Com uma taxa de juros máxima que eu espero que não ultrapasse os 3%, para a tesouraria, para fundo de maneio ou para a reestruturação de créditos. As empresas precisam de liquidez para poderem sobrevoar esta fase mais crítica da pandemia. E nós estamos aqui todos em conjunto, Banco Central, os bancos comerciais da praça, o Governo, para criarmos as condições para que aqueles que de facto precisarem de liquidez possam ter acesso à liquidez. Quero fazer um apelo à minha equipe. Criemos uma linha verde, sejamos eficazes, sejamos céleres para que esses instrumentos possam, de facto, chegar às empresas que dela precisar, da liquidez precisar. Aos gestores dos bancos aqui presentes, meus amigos, somos todos amigos de Cabo Verde e estamos todos comprometidos, eu sei, tenho falado com cada um de vós, em aliviar o sofrimento do povo cabo-verdiano. Vamos dar liquidez às empresas que dela precisarem, mas, e temos de ser claros com os cabo-verdianos, não podemos permitir abusos de incumpridores crónicos ou de empresas ou particulares que estejam em condições de servir as suas obrigações e responsabilidades e que, eventualmente, porque existe agora essa margem, essa janela, possam querer fugir ao cumprimento das suas obrigações. Essas linhas, até por ser um ato solidário, é para as empresas que dela precisarem. As empresas que dela não precisarem não devem, de facto, utilizar essa janela. E os incumpridores crónicos, os incumpridores antes desta pandemia, devem ser tratados como tal, porque nós não podemos pôr em causa o futuro do sistema financeiro. Aqueles que precisarem, estamos aqui para intervir, mas aqueles que podem querer utilizar o contexto atual para resolver outros problemas do passado, nós não podemos, nem devemos e não podem contar com nenhuma solidariedade do Estado de Cabo Verde. Sejamos claros em relação a isso, sejamos sérios e eficientes,
mas ao mesmo tempo exigentes. Uma última palavra. Nós estamos a gerir, a governar hoje para a história. Nós somos líderes deste país. Nós, governo, e os gestores e os presidentes do Conselho de Administração dos bancos que estão aqui presentes. Nós temos uma responsabilidade acrescida, porque temos instrumentos para atuar e para ajudarmos a suavizar o sofrimento do povo cabo-verdiano e das empresas cabo-verdianas. Tudo aquilo que fizermos hoje ficará registado na história. A história registará, porque o momento que estamos a viver é um momento sublime, é um momento histórico, é um momento eventualmente irrepetível. E a nossa responsabilidade com esse momento é uma responsabilidade acrescida. E nós não podemos falhar, nós não iremos falhar. Penso que é hora de demonstrarmos o que valemos, enquanto gestores e líderes, mas, sobretudo, de demonstrarmos o nosso compromisso e comprometimento com Cabo Verde. Eu conheço os gestores todos do sistema bancário, eu sei que todos são amigos de Cabo Verde, são e estão comprometidos com Cabo Verde, e vamos trabalhar em conjunto como equipa e de forma solidária para que os riscos sejam devidamente balanceados e para que possamos, em conjunto, vencer este desafio, dando liquidez às empresas, evitando o desemprego em massa, cuidando daqueles que precisam de um rendimento para poderem sobrevoar esta fase como o nosso argumento possível, mas separando o trigo do joio. Aqueles que não precisarem dessa janela não podem estar a procurar essa janela. E aqueles que precisarem dessa janela devem utilizá-la com celeridade, com eficácia e com prontidão. Eu quero contar com o vosso contributo, enquanto gestores, enquanto amigos de Cabo Verde, enquanto também nossos amigos, porque estamos agora num momento solidário. É o momento de nós expressarmos a nossa solidariedade com Cabo Verde. Eu manifesto aqui a minha gratidão pela vossa presença, num momento crítico, eu sei, mas muitos disseram que não podiam faltar a esta iniciativa, a este momento, também de demonstrarem com Cabo Verde o vosso compromisso, em nome do Governo, não pessoal, o nosso muito obrigado. E, posto isto, eu convidaria então o Dr. Pedro Barros para apresentar em concreto as linhas e aquilo que serão as condições de acesso a essas linhas de financiamento. Muito obrigado. O Dr. Pedro Barros, então, pode fazer uso da palavra. Penso que temos que reorganizar aqui a logística. Temos que avançar por digital. Hein? Isto está muito físico. Ok? Temos que fazer a transição. Muito obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. Cumprimento a todos. E uma das medidas aqui anunciadas pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro, uma das 11 medidas tem a ver com a criação das linhas de financiamento, e isso faz parte também, como sabem, de um compromisso havido entre o Governo, o Banco Central, mas também que só funcionará se contar com a parceria dos bancos comerciais, de forma a serem criados instrumentos financeiros que têm como finalidade última proteger o emprego, apoiar as empresas e, sobretudo, gerar rendimento para as famílias, de modo a poderem travar os efeitos negativos que esta pandemia vai ter, seguramente, em toda a atividade empresarial cabo-verdiana. Portanto, o Governo entendeu que é crucial que não deixe as empresas que vão entrar em dificuldades procederem a despedimentos. Mas, para não haver despedimentos, é preciso que haja liquidez, é preciso que as empresas tenham acesso a recursos financeiros para poderem fazer face aos pagamentos que terão que assumir, não só relativamente a situações de suspensão de contratos de trabalho, mas também para poderem assumir outros compromissos, nomeadamente com o pagamento de rendas e de outras despesas que as empresas terão que assumir mesmo estando em situação de paralisia ou semi-paralisia. Mas importa referir que o entendimento que ha havido com os bancos comerciais para a criação das 4 linhas de crédito destinam-se a todo o universo empresarial, ou seja, quer tanto as empresas, tanto as microempresas, pequenas empresas, médias empresas, como as grandes empresas, terão acesso
a esse financiamento nas condições gerais aqui ditas pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro, mas o que importa também referir aqui é que essas linhas de crédito têm que ser bem desenhadas e já foram discutidas as suas grandes linhas e as condições gerais com os bancos. Há sempre pequenos detalhes a serem discutidos e a serem afinados, mas tem que traduzir de facto na disponibilização de recursos e de liquidez em tempo oportuno e também isto tendo como fim último proteger os trabalhadores e manter os postos de trabalho, como eu disse. Algumas empresas sabemos que inexoravelmente vão fechar as portas, porque as quedas de atividade são de tal forma abruptas que não existe alternativa. E nos casos em que é possível suspender os contratos de trabalho, as empresas têm que ter recursos para poderem pagar a componente de salário que terão que ser pagos. Daí é que entra as linhas de crédito e em condições muito favoráveis, em que o Estado, como já foi aqui dito, pode ir até 100%, entre 80% a 100% de garantia, e tem como pressupostos, ou como as empresas têm que cumprir, e também aqui os critérios que já foram definidos, não pode aceder a essas linhas de crédito a empresas que, por outras razões, estão com dificuldades que vêm do passado. Empresas que despedirem trabalhadores também não estão na linha de prioridades e também, obviamente, que não podem ser empresas que estejam em situações de incumprimento com as suas obrigações fiscais e tributárias. Mas entrando diretamente com algum detalhe nas 4 linhas de crédito, devemos aqui dizer que as linhas de crédito, no seu geral, destinam-se ao reforço da tesouraria e fundo de maneio, e o objetivo é que a decisão, tendo em conta os fins a que se destina, é que a decisão da disponibilização dos recursos ocorra entre 1 a 2 semanas. E as taxas de juros, como já foi aqui dito pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro também, e a nossa expectativa é que fique entre 3%, no máximo 3,5%, mas não acima dos 3%. E o período de carência de capital e juros, que também é prolongo por um período até 6 meses. O plano de amortização poderá ocorrer entre 5 e 6 anos, e essa parte que é muito importante, que tem a ver com a garantia do Estado. A garantia pode ir, como também já referi anteriormente, entre 80% a 100%, e das quatro linhas de crédito, uma primeira linha de 1 milhão de contos dirigido a empresas ou a grandes empresas em qualquer setor de atividade, e tem como características as seguintes: o montante máximo é até 40 mil contos, podendo haver adiantamentos ou desembolsos por tranches, e o período de carência, como já disse, são 6 meses, e a amortização também é em 6 anos, e destinam-se, portanto, às grandes empresas e nunca, com garantias nunca superior a 80%. Uma segunda linha de crédito que é dirigida também a algumas grandes empresas, mas sobretudo as pequenas e médias empresas nos setores que estão sendo mais afetadas pela crise. Estamos a pensar, por exemplo, em hotéis, no setor do turismo, da restauração, nas agências de viagem, nas empresas de animação e promoção de eventos e serviços conexos e transportes. Nesse caso, também o montante total é de 1 milhão de contos, mas o montante máximo por empresa a discutir até agora é fixar esse montante até 20 mil contos. E com as taxas também para não serem superiores a 3% ao ano, e com período de carência até 6 meses, e a garantia de 80%, podendo em alguns casos, obviamente, e em situações discutidas caso a caso, aos 100%. E uma terceira linha de crédito tem a ver com
têm a ver com um universo muito concreto, que são as pequenas e médias empresas em todos os setores de atividade, também nas características semelhantes às que eu já referi, e nesse caso podendo ir até 100%, mas tudo vai depender das situações ou dos casos, ou da análise caso a caso. E por último, a quarta linha está dirigida às microempresas, com um montante total de 300 mil contos, que podendo ser reforçado caso for necessário, e estabelece-se nesse caso que o montante máximo de financiamento seja de 1.500 contos. Também as taxas de juros não devem ser superiores a 3%, e o período de carência é igual de 6 meses e a amortização de 6 anos e a garantia até 100%. Bom, em termos de garantia, a operacionalização, em princípio, vai ser através da Progarante, naturalmente que a garantia é prestada pelo Estado. Em termos de operacionalização, vai ser através da Progarante, que é a Sociedade de Capital de Garantia Parcial, e que também, conjuntamente com a Proempresa, irá fazer o acompanhamento e o controle da execução destas linhas de crédito e atividade e das empresas. Muito rapidamente, em termos operacionais, em termos de operacionalização da linha de crédito, o que está previsto é que vai ser assinado um protocolo específico com cada os bancos, onde discutiremos um bocadinho mais detalhadamente como é que o processo vai acontecer. Um protocolo específico que poderá ser assinado pelo Ministério das Finanças, o banco e os bancos, naturalmente, e com o envolvimento da Progarante enquanto entidade que emite a garantia e a Proempresa para fazer o acompanhamento. Também, naturalmente, que vão ser divulgadas as informações sobre o funcionamento dessas linhas de crédito. Portanto, para além das informações que estarão disponíveis nas agências dos bancos, vamos utilizar todos os canais possíveis de divulgação de informação e, nesse caso, estamos a contar com um grande apoio, quer das câmaras de comércio, câmaras de turismo, mas sobretudo das câmaras municipais para a divulgação da informação e todas as outras organizações empresariais ligadas, portanto, ao mundo empresarial, de forma que a informação seja muito bem divulgada, seja clara e que seja também eficaz, de modo a atingirmos os resultados que nós queremos atingir. Um outro detalhe também é o objetivo e é ter uma plataforma de candidaturas. As candidaturas ou os pedidos de crédito poderão ser apresentados diretamente nos bancos, mas também poderão ser registados numa plataforma eletrónica, de modo a permitir que qualquer empresa, independentemente da localização geográfica, independentemente do sítio onde estiver, da localidade onde estiver, tem sempre o acesso a um meio onde pode apresentar o seu pedido de crédito, a sua solicitação de crédito. E, conjuntamente com a solicitação, vai haver, ou melhor, as empresas terão de entregar uma declaração de compromisso em que se comprometem com aquelas condições que nós dissemos atrás e que também é referida pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que eu volto a repetir, que tem a ver, em primeiro lugar, em primeiro lugar, as empresas têm que estar de saúde financeira. Com saúde financeira, o que significa, no mínimo, apresentar as contas de 2018 aí para refletir que tem uma situação líquida positiva. E, além disso, não poderá estar também em situação de incumprimento e terá que haver algum comprovativo de que, a partir de 1 de março de 2020, houve, efetivamente, redução de receitas, o que lhes coloca em situações de dificuldade, para além daquilo que também já foi referido, que tem a ver com o comprovativo do cumprimento das obrigações fiscais e tributárias. Portanto, terão que provar de que essas obrigações estão regulares. E os bancos já acordaram, num primeiro momento, de que vão ser criadas equipas técnicas específicas para poder dar resposta de forma célere e rápida aos pedidos de crédito nesse âmbito, e também serão, eventualmente, adotados daqueles que nós poderemos chamar de procedimentos facilitadores, sobretudo no que diz respeito à assinatura dos contratos e também, obviamente, a capacidade de execução efetiva desses suportes contratuais,
E, por fim, o acompanhamento do crédito também vai ser muito importante, sobretudo porque estamos em situações excepcionais. No fundo, e em resumo, são essas as 4 grandes linhas de crédito que foi acordado entre o Governo e os bancos comerciais e que nos próximos dias vamos estar em condições de divulgar e de prestar todos os esclarecimentos. A propósito da linha verde, a Proempresa já tem uma linha verde e neste momento estamos a trabalhar em teletrabalho, todo o mundo está online e a partir de casa a prestar informações, a fazer os atendimentos e a trabalhar, não exatamente como se estivéssemos no escritório, mas a tentar fazer o máximo que pudermos, de modo a podermos estar sempre junto das empresas e sermos úteis naquilo que nos compete enquanto atribuição que nos foi dada pelo Governo. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, era isso que eu tinha para informar. Muito obrigado. Também aproveito para cumprimentar o Sr. Secretário das Finanças, Dr. Gilberto Barros. Muito obrigado também por ter vindo. Então, posto isso, estaremos disponíveis para, caso houver algumas questões que queiram colocar. Na parte mais operacional vai responder o Sr. PCA da Proempresa, Dr. Pedro Barros. Na parte mais política, obviamente estarei cá disponível para responder. Tenha bondade. Sim. Bom dia, sou o José Carlos Semedo, jornalista da televisão de Cabo Verde. Queria perguntar ao Sr. PCA da Proempresa se todas essas medidas que foram agora apresentadas foram de alguma forma consensualizadas com as câmaras de comércio de Barlavento e Sotavento, e se também foi envolvido, os bancos comerciais foram envolvidos neste processo para não serem apanhados de surpresa. Muito obrigado. Bem, eu creio que a resposta poderá ser muito rápida. A prova de que foram envolvidos é que temos aqui a Câmara do Comércio de Sotavento, naturalmente que a Câmara de Barlavento, por razões que sabemos, não está presente, mas eu devo adiantar de que todas essas medidas foram previamente discutidas com as câmaras de comércio, até antes de serem discutidas com os bancos, como se poderá compreender. E a presença aqui de todos os bancos, acho que também confirma de que, efetivamente, essas linhas gerais foram discutidas e alteradas e consensualizadas até. Portanto, nesse aspecto, eu creio que não há nenhum problema relativamente à sua implementação. Já agora, e aproveito para dizer o seguinte, eu não disse há bocadinho, e a nossa intenção é que, a partir de segunda-feira, estejamos já em condições de operacionalizar isto. Como compreenderão, num primeiro momento, há sempre pequenos ajustes a fazer, mas já para a semana, para não dizer amanhã, mas já para a semana estaremos já prontos, eu creio eu que os bancos estarão prontos a receber os pedidos. Obviamente que a decisão terá que percorrer os seus trâmites que tem que percorrer dentro dos bancos, mas eu creio que não seria abusivo da minha parte dizer que os bancos estão em condições de iniciar já na segunda. Mais alguma questão? Sim. Só para... Desculpa. Alô? Sim, só para frisar. O senhor falou que as candidaturas podem ser apresentadas diretamente nos bancos e também através de uma plataforma. Sobre esta plataforma ainda acho que vai ser criada, está criada, não fiquei com dúvidas. A plataforma eletrónica de candidatura dos pedidos de financiamento existe há já 2 ou 3 anos e é gerida pela Proempresa. O que nós vamos fazer é o seguinte, vamos fazer um módulo, ou vamos adaptar um módulo específico para esse caso, por forma a tornar mais célere. Como sabe, todas as candidaturas que têm vindo a ser feitas no âmbito do ecossistema de financiamento, todas, ou no caso, por exemplo, do programa dirigido ao jovem, o Startup Jovem, é obrigatório que as candidaturas sejam através da plataforma. As outras candidaturas são facultativas, mas, para resumir, portanto, a plataforma já existe, é uma questão apenas de fazer pequenos ajustes de forma a termos uma situação de maior celeridade nas decisões. Mais alguma questão? Bom
bom dia. Sr. Ministro, eu tenho duas questões. Relativamente à sessão extraordinária do Parlamento de ontem, mencionou que foi aprovada uma lei para facilitar o empréstimo, os empréstimos. Eu queria que esmiuçasse um pouco em que é que consiste esta lei e também relativamente à aprovação das medidas excepcionais que foram aprovadas também ontem no Parlamento. E a minha outra questão seria em relação aos voos internos que trazem as amostras de outras ilhas. O Diretor Nacional da Saúde disse ontem que algumas amostras ficam prontas quando o voo já não está na ilha em causa. Então, pergunto se há alguma forma de resolver esta questão dos voos que trazem as amostras das outras ilhas. Ok, muito bem, muito obrigado. Também aproveito para cumprimentar aqui o Secretário-Geral da Câmara de Comércio de Sotavento, nosso parceiro. Bem, em relação ao Banco Central, nós, como sabem, nós tínhamos já no Parlamento, e tinha sido aprovada por unanimidade, uma nova lei orgânica do Banco Central, com competências reforçadas, com autonomia reforçada e alinhada com as melhores práticas internacionais e com sistemas que são seguros e bem escrutinados do ponto de vista da governação de bancos centrais. Era um passo, e vai ser um passo muito importante na consolidação do sistema financeiro e da governação do sistema financeiro. Infelizmente, com esta pandemia, como é evidente, essas matérias passam agora para o segundo plano. Portanto, vamos ver pós-pandemia. O que importa agora é criar as condições para que o Banco Central, possa, em caso de necessidade, dar liquidez ao sistema financeiro. Portanto, já uma linha de 45 milhões de contos até final deste ano, significa 5 milhões de contos por ano, caso os bancos vierem a precisar, a uma taxa de 0,75%, uma taxa boa à luz daquilo que são as condições no mercado financeiro cabo-verdiano. A lei orgânica do Banco Cabo Verde hoje obrigava que o Banco Central concedesse empréstimos ou fizesse acordos de recompra para prazos até um ano. Esse prazo de um ano é muito curto em face daquilo que são os prazos que precisamos para recompormos a economia cabo-verdiana. Os dados que nós temos hoje, dos países africanos, é que precisaríamos de 3 a 5 anos para voltarmos à situação normal. E, portanto, acho que foi uma medida boa que nós tomamos em sede do Parlamento, foi aprovada por unanimidade, que é dar ao Banco Central poderes para poder fazer acordos de recompra ou ceder liquidez aos bancos comerciais, com prazo que pode ir até 5 anos. Deputados colocaram a questão aí de garantias, mas aqui não há nenhum risco adicional, portanto, podemos dormir tranquilos com isto. O nosso risco hoje é a pandemia, não é? O risco da pandemia que nós temos que vencer e vamos vencer o Covid-19. Quanto à questão que colocou aqui das medidas excepcionais, foram em várias áreas, nomeadamente em relação à área do trabalho, o layoff simplificado, a suspensão do contrato de trabalho simplificado. Acho que é uma boa medida que vai permitir que possamos evitar aqui o desemprego, em que o Estado pode participar com 50%, porque neste caso do layoff simplificado ou da suspensão, os trabalhadores têm direito a 70% da remuneração bruta. Neste caso, as empresas cobrem 50% desse valor e o Estado, através do NPS, vai cobrir também 50% desse valor. Nós queremos que, em vez de haver desemprego em massa, que pudéssemos utilizar esse instrumento, que vai ser simplificado, portanto, em termos de prazo e condições para que as empresas possam aderir. Mas também tudo aquilo que tem a ver com acesso ao subsídio de desemprego, que também foi simplificado, porque nós não podemos evitar o desemprego em termos jurídicos. Podemos tentar evitar com incentivos que estamos a dar. Mas caso houver desemprego, há uma cobertura de 50%, 65% do valor da remuneração bruta pelo NPS e nós eliminamos todas as restrições hoje em relação ao acesso ao subsídio de desemprego. Aproveito aqui para chamar a atenção dos nossos concidadãos. Eu penso que este momento é um momento muito importante para vermos a necessidade, de estarmos formalizados e, 2, de termos a cobertura de segurança social. Porque aqueles que estão no sistema da segurança social têm uma cobertura. Aqueles que não estão comportam um risco para a coletividade. Portanto, eu faço um apelo a todos os nossos concidadãos
Vamos aproveitar agora para que possamos formalizar a nossa economia e para que possamos também todos garantir as condições para que tenhamos a cobertura ao nível da segurança social, para a saúde e para os casos de risco, como é evidente, podem acontecer de vez em quando e como está a acontecer agora. Mas também tomamos medidas em relação aos documentos das empresas e dos cidadãos com prazos expirados, vão ser prorrogados automaticamente, portanto, vão ser aceitos sem qualquer restrição, e mesmo também ao nível dos tribunais tomamos medidas por forma que, a partir de agora, houvesse um diferimento, evitando que houvesse aqui problemas, quer do ponto de vista processual, como também do ponto de vista dos cidadãos que querem o acesso à justiça. Quando a questão dos voos, a nossa equipa que trabalha nessas áreas, os transportes, mas também da saúde, estão a trabalhar para se encontrar a melhor solução. Penso que as questões já estão sobre a mesa e nos próximos dias encontraremos a melhor solução para evitar que haja atrasos e possamos ter uma resposta célere em relação às análises, porque o nosso maior combate hoje tem a ver com isto, tem a ver com a proteção da vida e com a saúde individual e a saúde pública. Tudo aquilo que pudermos fazer, é a nossa obrigação fazer para que possamos sair com o menor sofrimento possível, possamos, sobretudo e em particular, proteger as vidas e proteger cada vida em Cabo Verde, sobretudo nesta fase mais crítica da pandemia. Vamos à última questão, José Carlos. Mais uma vez, bom dia, José Carlos Samé, TCV. Sr. Ministro, portanto, há uma notícia internacional de que, portanto, os ministros africanos das Finanças solicitam, disseram que para a África recuperar desta crise são precisos 3 anos e pedem às instâncias internacionais o perdão da dívida durante esses 3 anos para permitir a recuperação da economia africana. Já falou de cenário negro para a economia cabo-verdiana. Cabo Verde também alinha nesse pedido de perdão da dívida. Ok, muito obrigado. Bom, eu já disse quais são as prioridades do Governo nesta fase, não é? Prioridade número 1, salvar vidas. Número 2, garantir um rendimento mínimo a todos os cabo-verdianos. Número 3, é promover a confiança em como somos capazes, não obstante os desafios, de vencer e de ganhar esta guerra. E, por último, e em quarto lugar, é termos uma estratégia pós-pandemia. E no quadro desse ponto, dessa estratégia, estamos a analisar tudo aquilo que tem a ver com o impacto financeiro da gestão desta pandemia para a economia cabo-verdiana, ao nível da dívida pública interna e externa, e seguramente que Cabo Verde, quer no quadro dos países africanos e no quadro dos pequenos países insulares, iremos e teremos de colocar esse tema na agenda. Mas é um tema que uma equipa mais estratégica está a cuidar. Eu penso que agora os nossos concidadãos precisam que nós tenhamos energia para intervirmos com celeridade, com rapidez, com eficácia, para protegermos a vida e as vidas e para garantirmos o mínimo de rendimento para todos os cabo-verdianos. É o que estamos aqui a fazer, ao mesmo tempo que estamos com uma equipa a trabalhar do ponto de vista estratégico e dentro dessa abordagem, seguramente que a questão da dívida pública externa, particularmente de Cabo Verde, será colocada e se viemos a conseguir um perdão seria extraordinário, mas é um trabalho que tem de ser feito pela nossa equipa económica, pela nossa equipa diplomática e no quadro dos países africanos e dos pequenos países insulares. Estamos a trabalhar, mas não é a prioridade número 1 de Cabo Verde neste momento. Obrigado pela vossa presença. Muito bem. Muito obrigado a todos os especiais dos bancos aqui. Um obrigado muito amigo e muito caloroso. Também muito obrigado a todos os jornalistas e profissionais de comunicação social. Vamos todos travar esse combate. Estamos fortes e confiantes em como juntos seremos vencedores, iremos demonstrar esta fibra de resiliência e resistência desta grande nação que é Cabo Verde. Muito obrigado.